Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esse momento maravilhoso. Convidar para ler a palavra de Deus. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Dá-vos-eis, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Pedro, escrevendo a sua carta, a primeira carta, no capítulo 5, a partir do versículo 1, ele fala a respeito dos presbíteros. Aí ele fala que deve se fazer a obra de Deus voluntário e animado. É apacentar o rebanho de Deus, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Primeiro, como liderar o povo de Deus? Primeiro, em sintonia com Deus. Versículo 15, Deus está dizendo que vai dar pastor segundo o seu coração. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20, Paulo pede oração em seu favor para que o mistério do evangelho seja anunciado com ousadia. Atos capítulo 4, versículo 18 ao 20, o apóstolo Pedro, ele fala ali quando é ameaçado, pois em nome de Jesus ele cura um coxo de nascença, e aquilo traz problema para ele, e os líderes religiosos começam a questionar em nome de quem ou com que poder ou em nome de quem ele fez isso. Aí Pedro disse, em nome de Jesus o Nazareno, ele é a pedra principal que vós os edificadores a rejeitaram. Aí Pedro diz, vocês acham que é certo nós desobedecer a Deus para obedecer vocês? No versículo 20 do capítulo 4 de Atos, Pedro diz assim, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E aí ele volta, depois de tanta ameaça, é solto, e quando reúne com os seus, eles vão clamar. E nessa oração eles pedem a Deus ousadia para pregar a palavra e pede a Deus para dar a eles unção para que venha curar os enfermos em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus, ela é tremenda sobre a nossa vida. É ciente da vontade de Deus. O versículo 15 fala sobre isso. João 7 e 18 fala, aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Coisa maravilhosa quando a gente quer fazer as coisas para agradar a Deus, quando a gente quer fazer para o nome de Deus ser glorificado, para que a vontade de Deus seja uma realidade na nossa vida. Terceiro, com inteligência espiritual. O profeta, ele está escrevendo aqui em nome do Senhor Deus dos Exércitos, e Deus está dizendo que vai dar pastores com inteligência espiritual. Capítulo 2 de Paulo aos Coríntios, versículo 7 e versículo 8. Paulo está tendo um problema porque a igreja de Coríntio é uma igreja gentia, é uma igreja que no seu berço há muitos sábios e ali eles estão baseando na filosofia humana. Paulo tem um problema porque os judeus pedem um sinal, enquanto os gregos buscam sabedoria. Mas ele diz no capítulo de número 2, versículos 7 e 8, não falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivesse conhecido, jamais crucificaria ao Senhor da glória. Aí no capítulo 14 da mesma carta aos Coríntios, no versículo 19, Paulo diz que prefere falar 5 palavras na sua própria inteligência do que milhares de palavras em línguas estranhas. E no versículo 20 ele diz, irmãos, não sede menino no entendimento, mas sede menino na malícia e adulto no entendimento. No capítulo 2, versículo 9,
ele disse: porque as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Jó, no capítulo 28, ele fala onde está a verdadeira sabedoria. E ele fala que a morte não sabe onde está, o abismo diz que não sabe, e vai citando muitas criaturas de Deus que não sabem. Aí no versículo 28, também do capítulo 28, ele diz assim, ó: mas ao homem diz: o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal, a inteligência. Quarto, haja dedicação. Romanos capítulo 12, versículo 7, diz que aquele que ensina, haja dedicação ao ensino. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Paulo ele fala a respeito dos ensinamentos. Pessoas que receberam esse dom de ensinar, devem ensinar outro, para que aquele ensina outro, então vira um verdadeiro círculo, onde o nome de Deus é glorificado. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, diz que cada um administra os outros, a graça como recebeu. Segundo a multiforme sabedoria de Deus. Versículo 11, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre, segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por nosso Senhor Jesus Cristo. Conclusão. Salmo 126, versículos 5 e 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.